Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo? A gente vai tentar conversar um pouquinho, aliás, tentar não, tá bom? Mas bom, hoje eu vou contar, gente, não uma resenha especificamente sobre o No Caminho de Swan, né? Que é o primeiro volume da série Em Busca do Tempo Perdido. Esse vídeo tá longe, mas tá longe de ser uma resenha sobre esse livro. Porque é muito difícil vir aqui comentar sobre esse livro aqui com vocês, por vários aspectos ao qual eu irei dizer hoje. Foi uma leitura, gente, que assim, eu já li assim, alguns clássicos em si, né? Bem poucos comparado a outros leitores em si, que já tem uma bagagem literária muito mais grande que eu. Mas esse aqui foi um dos livros que me deu várias vontades de desistir à medida que eu li. Mas, claro, não desisti, tive que ler até o final e li até o final. Mas não por não gostar da história especificamente, porque eu gostei, veja só vocês, né? Mas porque é um livro que tem uma escrita difícil, uma escrita muito tortuosa, entendeu? É o Proust em si, né, o próprio autor desse livro, né, o Marcel Proust, né, que também vai ter um personagem aqui com o mesmo nome. Ele escreve de uma forma muito encruzilhada, entendeu? Ele escreve de uma forma muito complexa. Apesar de ser uma escrita, veja só vocês, muito poética, muito bonita, que tem de uma forma ou de outra o seu embelezamento, é um livro que mesmo assim é difícil de ler, muito complicado. Então eu vou tentar comentar aqui com vocês um pouquinho essa minha experiência de leitura e também contar um pouquinho as minhas anotações, né? Pouquíssimas anotações, eu diria, né? Sobre esse livro, tá bom? Eu irei contar um pouquinho, para não ser exatamente um vídeo perca de tempo, tá certo? Eu irei contar um pouquinho sobre do que se trata esse livro aqui para vocês, tá bom? Mas isso aqui não é uma resenha sobre esse livro, ao contrário. Eu vou tentar mais pra frente, tá certo? Ler esse livro de novo, ou então pegar o segundo volume para ver se eu consigo fazer uma resenha, né, entre o primeiro volume e o segundo volume, ou entre o segundo volume, especificamente para eu tentar arrecadar mais conhecimento desse livro aqui com vocês. Então eu vou precisar reler ele sem dúvidas algumas. Mas para não ficar sem vídeo, né, porque esse livro aqui de uma forma ou de outra foi o que saiu no nosso projeto, né, lá da TBA, né, onde eu, né, fiz o sorteio ali, saiu a série Em Busca do Tempo Perdido e eu precisei ler. Mas eu vou dar uma parada bem grande nessa série e eu só vou retomá-la só quando eu for ler novamente os livros. Talvez quando eu for reler esse livro aqui, isso é claro, tá certo? Eu vou lembrar, aliás, talvez prestar muita mais atenção a alguns detalhes que eu deixei fora da leitura à medida que eu li. Então eu vou fazer uma outra resenha sobre esse livro aqui para vocês, tá bom? Uma resenha mais melhor, entendeu? Mais complexa sobre esse livro. O que acontece com esse livro, gente, como eu falei, tá bom? É um livro difícil, é um livro que eu não aconselho para quem aceitar iniciar a leitura e pegar esse clássico para ler. Fernando, mas tem aquilo, na leitura não importa, né? O que importa é pegar o livro e ler. Sim. O que acontece basicamente com esse livro aqui, gente, é a dificuldade da escrita mesmo, tá certo? Como eu falei, apesar da escrita ser um pouco poética, tá certo? Eu vou deixar a capinha do livro aqui do lado, tá certo? Se não der pra ver. Mas enfim, apesar da escrita ser um pouco poética em si, ter uma escrita muito bonita, né? Porque quando você lê o livro, você sente mesmo, né? Toda a beleza estética da escrita mesmo, né? Tão bonita que é. Mas por outro lado, se você não tem uma boa compreensão desse livro, esqueça entendimento. E é entendimento mesmo, porque só para vocês terem ideia, esse é um livro de uma forma ou de outra, né, que vai tratar de memórias, de lembranças do personagem. Então, se você não consegue embarcar no entendimento dessas memórias, dessas lembranças, você vai perder boa parte desse livro. Você vai perder boa parte da escrita, do entendimento mesmo. E foi propriamente o que aconteceu comigo. Propriamente não, mas quase isso, tá bom? Eu não entendi, não vou dizer tudo, tá certo? Não é bem isso, tá bom? Longe. Senão eu não estaria aqui gravar um vídeo. Mas o que acontece com esse livro foi que eu me perdi muito nele, tá bom? Eu me perdi muito nessas lembranças do personagem, pela dificuldade da escrita mesmo. E não foi um livro todo.
foi em várias partes, em vários momentos mesmo, eu acabei me perdendo, não entendi. À medida que eu relia, eu me perdia um pouco mais. Então o que acontece, tá certo, é que esse livro ele precisa de várias releituras, tá bom? Certo, eu peguei aqui algumas coisas na primeira leitura, né, porque eu reli, eu iniciei a ler esse livro aqui, gente, já tem, sei lá, né, há uns 2 meses atrás, já tem um bom tempo, tá certo? E só pra vocês terem ideia, eu acabei deixando ele de lado, né, aguardando um pouquinho para ver se eu começava de novo, ou era só muito tempo mesmo, mas não, tá bom? É um livro que precisa de releituras. E esse aqui, gente, é sério, precisa de releitura mesmo, tá bom? É um livro que tem uma escrita difícil, tortuosa, é um caminho literário para chegar ao entendimento, tá bom? Do próprio personagem. Mas em si, gente, eu vou deixar a TBA lá embaixo na descrição, né, onde saiu Em Busca do Tempo Perdido. Esse aqui só é o primeiro volume, tá bom? Tem outros aí volumes, né? Tem, se eu não me engano, são 7, eu não sei ao certo com quantos são, esqueci agora. Mas tem outros volumes, é uma série bem longa e é por isso eu vou dar uma bela descansada. Eu não sei se eu peguei esse livro num tempo certo para ler. Agora tem, gente, no prefácio desse livro, tá certo? Ele vai ter uma descrição bem interessante, que é o que eu vou falar aqui para vocês e vou desenvolver um pouquinho. E é o que basicamente se trata esse livro, e eu acredito que os outros da série também. Olha que interessante o prefácio e essa pequena descrição sobre o Em Busca do Tempo Perdido, e que pode se aplicar no caminho de Swan. Olha, Em Busca do Tempo Perdido começa assim, como o início de uma caminhada, de uma longa caminhada de leitura do sentido da vida. Então é basicamente isso. Quando você termina esse livro, ou No Caminho de Swan, ou quando você termina qualquer outro livro dessa série em si, e eu acredito que os outros livros também, por isso que eu falei, né, os outros livros dessa série, é a questão da experiência de vida mesmo, entendeu? Você arrecada muito amadurecimento literário de uma forma ou de outra, né? Por a escrita ser difícil, né? E por ser uma escrita que tem e carrega um grande fluxo de consciência. Então o que a gente acompanha nesse livro basicamente são memórias, lembranças do personagem, que daqui a pouco a gente conversa sobre o que eu entendi. Então essa experiência de vida vai acrescentar de uma forma ou de outra, né? Um amadurecimento entre você mesmo, entre você que está lendo os livros dessa série. Então pode aí levar, né, como eu vi alguns leitores, né, a uma ressaca literária, né. Então, gente, esse livro é um livro difícil e é um livro que, assim, eu já vi vários leitores aí, né, alguns comentários, abandonarem ele por não conseguir entender boa parte dele ou por não conseguir embarcar na história dele. E muitas vezes, tá bom, esses leitores, eles não conseguem né, embarcar nesse livro da forma como queria, não só por causa da história, mas por a escrita ser tão difícil que é difícil do leitor embarcar nessa história. Então, quando eu vi essa frasezinha aqui, né, dessa leitura levar o sentido da vida mesmo, né, é através da sua experiência literária que você arrecada sobre esse livro. E sobre os outros da série também, acredito eu. Então tem que ter de uma forma ou de outra, eu não vou dizer que bagagem literária, mas você precisa ter de uma forma ou de outra, né, um bom entendimento para compreender esse livro. Se não, né, se você não entende a leitura, né, do que adianta você pegar um livro para ler e para, né, terminar de dizer li e não entendi? Do que adianta, né? Então a pessoa precisa ler, entender. Então por isso que não vou dizer bagagem literária, mas entendimento de uma forma ou de outra, tá bom? Não me critique, mas é o que eu pelo menos pense sobre alguns aspectos do livro, tá certo? Mas enfim, do que se trata o No Caminho de Swan, tá certo, gente? Esse livro, tá bom, do Marcel Proust em si, né, que é um grande livro, não só esse, mas os outros livros da série também, né, do Em Busca do Tempo Perdido, é um grande nome aí da literatura, né, mundial, tá certo? Só para vocês terem ideia. Então, esse livro, No Caminho de Swan, que é o que eu vou tentar conversar só um pouquinho com vocês agora, para não ser uma perda de tempo esse vídeo, ele é dividido em 3 partes, tá certo? E cada parte dessa, de uma forma ou de outra, ela tem sua importância para a ligação no final. O que acontece na primeira parte, tá certo? Eu esqueci o nome, mas deve ser o nome da cidade, se eu não me engano. Que é uma cidade meio ali fictícia, que ao mesmo tempo pode ser real ou algo do tipo, né? Mas é uma cidade ali de uma forma de, né, fictícia, se eu não me engano, tá certo?
a gente acompanha o fluxo de consciência do personagem Marcel Proust, e na segunda parte a gente acompanha outro personagem que tem uma ligação com a família de Marcel Proust, acredito eu, e na terceira parte a gente acompanha de novo o fluxo de consciência de Marcel Proust, né? Ele narrando ali as coisas. Então é um livro que vai desde a primeira pessoa até também a terceira pessoa. Então nós teremos aqui da família, né, a primeira e terceira pessoa ali, né, para entender mais os fatos, tá bom? Na primeira parte desse livro, tá certo? Que é, como eu falei, narrado em si por Marcel Proust. O que acontece, basicamente, gente, é que nós vamos ter os personagens através de uma situação, tá certo? Ele tá ali, né? Ele tá voltando de uma tarde ali, né? Já adulto, o personagem Marcel, ou algo do tipo. Ele tá voltando ali, né? Dessa tarde. E ele vai ser convidado, né? Com a sua mãe mesmo, né? Pela sua mãe, né? A tomar uma xícara de chá ali, né? Com madalenas ou algo do tipo. Eu não sei especificamente o que é esse tipo de coisa que coloca dentro do chá. Mas enfim, ele vai ali beber esse chá e ele vai realmente, né, através desse chá mesmo que ele vai beber, né, convidado ali pela mãe, né, logo de início o personagem ele recusa a tomar o chá, mas ele no final acaba aceitando. Então ele vai mesmo, né, relembrar a sua infância nessa cidade, né. Só que assim, gente, esse livro é um livro que, através da escrita, ele se torna muito intenso. E é intenso na estética, na história, no enredo, né, no caso. Então, essa intensidade é muito bonita de ver na história, né? De nós acompanharmos. Então, à medida que ele está lembrando esses momentos, essas lembranças, né? Essas memórias, né? É lindo. Então, a gente vai acompanhar todas essas memórias, essas lembranças do personagem. E assim, a gente vai acompanhar vários também integrantes da família, né? A gente vai acompanhar alguns, né? Porque eu acredito que nos outros livros em si, esses personagens em si, eles vão ser mais desenvolvidos, né? E é praticamente, basicamente, isso que se trata essa primeira parte, tá certo? Na segunda parte desse livro, tá certo? E a parte, eu diria que, na minha opinião, é uma das mais importantes desse livro, ou a mais importante se pararmos para pensar nas discussões que dá para pegar nessa parte mesmo, né? É uma parte onde nós vamos acompanhar esse outro personagem. Esse personagem se chama Charles Swan e, como eu falei, ele tem uma certa ligação com a outra família, né? O que acontece, basicamente, eu vou resumir, tá certo? Essa parte e o que eu entendi dela, de fato, é que o personagem em si, gente, ele vai se apaixonar por uma cortesã, tá certo? Chamada Odette, tá certo? Acredito que é isso aí mesmo, Odette. Só que o que acontece, gente, é que ele é um personagem muito ciumento. Ele tem um ciúme dentro dele, né? Um aspecto do ser humano muito forte, né? E que não só ele, como também outros seres humanos também tem esse ciúme muito constante, entendeu? É um ciúme muito grande que tem no personagem. E o ciúme também, né? Não só parte dele, né? Vamos colocar assim, que ele já tem ciúmes. E só por ele estar apaixonado por Odette, né? Esse ciúme é mais intenso ainda. Então, um personagem ciumento, né? Esse ciúme é muito constante nele. E assim, gente, nós vamos acompanhar nesse... Eu não vou dar spoiler, tá bom? Não quero dar spoiler, porque, enfim, talvez em um outro vídeo eu possa, né, desenvolver isso mais. Mas assim, o personagem, ele é muito ciumento. Então, é só pra vocês terem ideia, quando ele não tá com ela em si, né, ele pensa no que ela pode estar fazendo sem ele. Então, olha só, né, o tanto do ciúme do cara, né? Talvez isso possa acontecer também, né, em relacionamentos comuns, né, esse ciúme pequeno, mas o ciúme do personagem é muito grande. E é uma parte que vai tratar de amor, de ciúme, tá certo? O ciúme tá muito constante nessa parte, pelo menos, né? Eu acredito que naquele prefácio ali onde eu falei o livro que traz sentido da vida em si, né, o próprio prefácio tem aquele momento que ele diz aí, talvez essa parte diga um pouco isso, tá bom? Expresse um pouco isso nessa questão do ciúme, né, de envolver em si amor e ciúme. Então eu aconselho ler essa parte muito atentamente, tá certo? Para chegar ao final e entender um pouquinho, talvez, o que essa parte queira, a essência dela, eu diria até em um certo momento. Já na terceira parte desse livro, tá certo? E a terceira parte a gente volta a acompanhar o fluxo de consciência do personagem Marcel Proust, tá bom? Só que ele mais amadurecido. Então a gente já pode tirar ali, a gente já pode comparar a primeira parte, talvez, né, com a segunda parte. E vemos várias diferenças ali, né, nessa questão do amadurecimento. Gente,
se vocês não leram em si o No Caminho de Swan, eu aconselho lerem, tá certo? Mas é aquilo, leia no momento certo da sua vida, tá bom? Eu peguei esse livro aqui completamente no momento difícil assim, de ser lido. Talvez se eu tivesse uma bagagem, no meu caso, né, na minha questão mesmo, né? Eu acredito que isso vai de leitor para leitor, cada um reconhece o seu entendimento, né? Talvez se eu tivesse pegado esse livro com uma bagagem literária muito maior e com um entendimento literário muito mais grande, eu teria compreendido muita coisa a mais, entendeu? Então, eu não aconselho pegar esse livro assim no momento qualquer, entendeu? Da vida, entendeu? Porque é um livro difícil, é um livro que tem uma certa mensagem, entendeu? De vida. Aliás, uma não, né? Várias mensagens de vida, né? Não só esse livro, mas os outros da série também, tá bom? No prefácio também desse livro, para o meu defendimento em si, tá certo? Para vocês não dizerem que eu estou errado, tá bom? Tem em si, tá certo? Uma descrição bem interessante da escrita de Proust, tá bom? Eu vou ler, tá bom? Veja só. A escrita de Proust produz identificação. Ou seja, à medida que você lê mesmo, né, você pode se identificar com as memórias, com as lembranças do personagem Marcel. Ela é um convite a entrar em contato com a força incomum das palavras e um desejo cego de felicidade. Por mais que se tenha lido e se conheça a história da literatura, nosso silêncio e concentração são percorridos por uma espécie de frêmito que, se pudesse ser formulado, seria a certeza de que nunca ninguém escreveu algo tão belo e grandioso. É basicamente isso, gente. Aí aqui embaixo a gente vai ter que um escritor chamado André Gide, né, que nasceu em 1869 e morreu em 1951, ele vai falar isso aqui. Que livros curiosos, penetramos neles como em uma floresta encantada. Desde as primeiras páginas nos perdemos. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me perdi muito, tá bom? E ficamos felizes de nos perder. Por mais que eu tenha me perdido em vários momentos dos livros mesmo, né? Eu gostei de uma forma ou de outra, porque tipo assim, a escrita é tão bela, a forma como o autor desenvolve é tão magnífica, é tão incrível, que por mais que nós nos perdemos nessa obra, né, nesse livro, em vários momentos, a gente se sente apegado de uma forma ou de outra. Eu não sei pelo que, talvez pela essência do livro mesmo, né? Mas a gente se sente apegado, a gente gosta, como o autor falou aqui. Logo, não sabemos mais por onde entramos, nem a que distância nos encontramos da margem. Em alguns momentos, parece que caminhamos sem avançar. Pior que é isso mesmo, né? Em vários momentos aqui da leitura, à medida que eu li, eu tava vendo pra onde é que eu tô indo, entendeu? Em vários momentos, eu não estou entendendo essa parte, tá bom? Eu não sei onde eu tô indo. Não sei onde eu tô indo, mas enfim, tá me levando por ali, entendeu? E em outros, que avançamos sem caminhar, vamos olhando tudo de passagem. Não sabemos mais onde estamos, para onde vamos. É basicamente isso que acontece nesse livro, tá bom? A gente tem uma floresta, né? Um caminhar, né? E eu acredito que não só nesse livro especificamente, né? Mas o caminhar se trata de todos os livros dessa série mesmo, né? Um grande caminhar, você arrecada muita experiência de vida, né? Eu arrecadei muito com esse livro, apesar de eu não ter sido um momento específico para ler esse livro, né? Eu reconheço, na minha opinião, na minha experiência de leitura, na minha vida como leitor, talvez não foi um bom momento de eu ter pego esse livro. Mas para quem aí, né, vai em si embarcar nesse livro, né, é fantástico, minha gente. A escrita do autor é muito bela, tá bom? Fica a indicação de um livro muito bem escrito, que é assim, uma escrita fantástica, tá certo? É muito belo esse livro, tá bom, gente? O autor é fantástico, o Marcel Proust é muito... E talvez tenha sido por isso que quando eu encontro listas de melhores livros do mundo, ou listas, né, ou referências de outros livros a qual eu li, que eu agora não estou lembrado em um certo momento, mas eu vi alguns livros recentes indicando esse livro aqui, né, como livros essenciais, né, e o próprio Franz Kafka, né, tem uma citação em que meio que compara um pouquinho a escrita, né, de Franz Kafka com Proust. Eu até agora não entendi porquê, mas tudo bem, né, são escritas diferentes, né, tortuosas, né, cada um em seu aspecto, e é isso, tá bom, gente?
Agora eu entendi porque esse livro é tão bem falado na literatura mundial, né? Essa cena, né, do café, quer dizer, do chá ali, é uma cena muito clássica, muito falada de uma forma ou de outra, né? Agora eu entendi porque as pessoas falam tanto desse livro com essa dificuldade extrema, tá bom? Fica aí a minha experiência de leitura com o No Caminho de Swan e pretendo, sim, ler os outros livros da série, né? Reler esse aqui também, tá bom? Pelo amor de Deus. E talvez em 2019 eu faça mais resenhas desses livros aqui pra vocês, tá bom? E é isso. Acredito que é só isso, tá bom? Não estou especificamente lembrando de outras coisas. Aliás, eu tô lembrando de algumas outras coisas, mas como o vídeo tá ficando longo, né? E como eu falei que só vou contar minha experiência de leitura, né? Fica o vídeo por aqui, tá bom? Obrigado aí por acompanhar até aqui, tá bom? Essa experiência de leitura, um pouquinho um pouquinho, né? De resenha, né? Um pouquinho, tá bom? Obrigado mesmo. Ok? Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal se você é novo, tá bom? E eu sei que tem vários inscritos novos, né, tá bom? Entrou alguns inscritos novos, né, essa semana, semanas anteriores, né? Obrigado aí por acompanhar os vídeos, tá certo? Se você já leu em si o No Caminho de Swan, outro livro da série, você me indica, né? Alguns textos de apoio de uma forma, né, para eu conseguir embarcar nesse livro aqui com uma fluidez melhor, tá bom? Ou com entendimento literário e referências, né, melhor, me indiquem aí nos comentários que eu agradeço muito, tá bom? Dá o seu joinha, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, antes de sair do vídeo, deixa o joinha que isso ajuda muito o canal, ok? Assim eu sei se você gostou desse vídeo e para um incentivo para eu continuar aqui gravando vídeos de literatura, tá certo? Acredito que é só isso, né? Eu já estou falando muito aqui com vocês, mas tudo bem. Nos vemos no próximo vídeo, gente. Até lá.